Olá pessoal, como tomar banho frio no frio? A pessoa fala, Peter, você continua tomando no frio? Sim. Existem duas maneiras que você pode fazer isso, né? Primeiro você pode fazer banho quente, bem quente, e depois termina com frio. Porque banho quente e frio, você aumenta muito a imunidade, porque o ser humano é um ser vivo com temperatura constante, né? Sangue quente, chama animal sangue quente. Então você sempre mantém 36 graus e meio. Quando você toma banho frio, você esquenta. Quando você toma banho muito quente, você começa a refrigerar. Então, tanto você fazer a refrigeração no seu corpo e você faz um aquecimento no seu corpo. Então, faz essa chave de mudança de quente para frio, frio para quente, você tem mais imunidade, você é mais ágil. Eu comecei a tomar quando eu chegou no Brasil. Eu sempre tomava banho quente, queimava, né? E aí tinha um chinês, né? O senhorzinho falava, Peter, te ensina uma coisa, toma banho frio, banho gelada, você nunca mais pega gripe. Eu falo, é conversa. Segunda vez que é chinês, você não pode pegar refrigerante. Falei um monte. E eles estão me olhando. Ele fala assim, você experimentou? Experimenta. Depois você me fala. Outro mês encontrou ele, nunca mais eu saio do banho frio. Eu lembro quando eu fazia saunas, 8 minutos, e depois 3 minutos de água gelada, né? E depois de novo. Então você pode fazer esse banho alternado, quente e frio, para como fosse uma terapia, um tratamento. Principalmente quem tem inchaço, quem tem a circulação ruim, você, né, que tem dor também. Você toma banho quente, a circulação vai pela artéria, né? Chega até seu pé. Quando você esfria, ele volta pela linfa, ele não volta pela via. Então, se você só toma um banho quente, você só tomou metade do banho. Você espalhou essas toxinas e a toxinas voltou, tá ali. Né? Como você se lava a roupa suja sem enxaguar. Banho quente é lavar, banho frio é enxaguar. O segundo é banho frio, frio mesmo. Não vai esquentar, só vendo frio. Aí a pessoa fala assim, eu não consigo. Se você tem pneumonia, então não faz. Tem problema de pulmão, não faz. Tá? Se você tem alguma deficiência, hipotireoidismo, não faz. Para melhorar de uma pessoa, a pessoa fala assim, não vou pegar pneumonia, pegar resfriado. Não vai. Sabe por quê? Quando você tem frio, você começa a tremer. Essa tremer, igual menopausa. É um espasmo, o menopausa é um espasmo da artéria, né? Quando você faz isso, você aumenta aquele calor infernal, imagina. Então, qualquer um consegue fazer isso para esquentar. Mas ainda você é inseguro, te ensino um outro jeito. Você faz uma respiração, inspira, conta 3 e solta. Faz a respiração de 3 segundos de apneia, tá? Inspira, segura 1, 2, 3, solta. Inspira pelo nariz. Você faz essa tipo de respiração, faz 30 respirações. Porque para o seu organismo, você está privando oxigênio. Ele vai detectar que tanto aumentou o oxigênio no seu sangue e aumentou o CO2. Isso significa escassez de oxigênio no ar. Você que não é, você que produz, né? A gente está manipulando nossa mente. E nosso corpo percebeu que tem escassez de oxigênio, o que ele faz? Ele aumenta a captura de oxigênio. Todo o seu órgão, seu pulmão, seu tecido começa a aumentar a oxigenação. Quando aumenta a oxigenação, aumenta a produção de calor, aumenta a termogênese. Cara, se você faz essa respiração 30 vezes, você pode entrar banheiro de gelo, tranquilo, cara. Tenda, experimenta. Outro dia eu vi o Whindersson Nunes entrou na banheira de gelo. Whindersson, você precisa respirar, faz a respiração de 30 vezes. Inspira, quando dá 3 e solta. Faz 30 vezes a respiração. E depois você entra tranquila. Entra na cachoeira gelada, entra na piscina gelada e entra chuveiro gelada sem problema nenhum. Eu já entrei no chuveiro gelada, 16 graus negativo na China, né? Quando eu fui no Porto Alegre, dava 5 graus também. E entrei tranquila, porque você, depois dessa respiração, você não sente tanto frio. Pelo contrário, dentro de 30 minutos, o seu corpo começa a esquentar. Você se sente extremamente disposto e o corpo fica quente, parece estar fervendo, saindo fumaça. Minha namorada fala assim, ai, Peter, pode dar mais quente, pode ligar a chuveira. Eu falo, não, mas eu não gosto, eu gosto de água gelada. Não é porque está economizando energia, né? Pior que você pode sentir um pouquinho formigamento nos dedos, né? Nos dedos do mão, dedo do pé. Isso é só instantâneo, né? Então, tem outro jeito que você pode ajudar mais. Você pode tomar vinho durante dia a dia para aumentar
tem urgência, pode tomar chá de gengibre. Se você tem algum problema de tireoide, pode consultar seu médico para melhorar disso. Mas, em princípio, você toma chá de gengibre, você melhora muito a termogênese. Só vai quanto tempo você pode ficar? Pode ficar 1 minuto, 5 minutos. É o tempo de que você toma seu banho, é suficiente. E você, quando você quer fazer palestra, quer fazer show, quer cantar, toma essa banho gelada, muita energia, muita oxigenação no cérebro. Você tem a cuidado mental, fala coisa com coisa, é muito mais dinâmico e principalmente muito mais energia. Você zera todos os pensamentos negativos, tipo, ligou o motor. Então, se você acredita, experimenta. Comenta aí embaixo se realmente você experimentou. Então a gente vai, tomei banho, pegou pneumonia. Não é verdade. Porque você esquenta, isso não vai esfriar. Mas se você realmente tem pulmão, o problema de pulmão crônica, doença pulmão crônica, não faz. Tem outra, se você está em cima de 80 anos, não recomendo fazer isso. Você pode fazer banho quente e termina, desliga com um pouquinho de frio. Então, comenta, compartilha e aí a gente faz saúde melhor e o mundo melhor, ok? Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito amado. Eu sou muito feliz. Eu sou.